Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. Tomem posse da sua caneca de café e vamos embora para nosso alimento espiritual. Hoje o Senhor nos comunica, nos ensina, nos alimenta através da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aproveite já, compartilha aí, dá tempo. Já começa o dia já compartilhando, curtindo, deixando o teu like aí e ajudando outras pessoas a conhecer um pouco mais da palavra, a se alimentar mais a alma. Por mais que você não entenda o que o Senhor está dizendo, mas a tua alma conhece. Começa a se alimentar, tá bom? Vamos lá, cara. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O Senhor nos ensina assim: desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Repetindo, para ficar melhor o nosso entendimento e o nosso oitivo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de lhes comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. O que o Criador está nos ensinando aqui, nos alimentando com essa leitura? A chave é que os nossos deveres, por mais como pais que somos, você, cuidamos de alguém, ou temos o dever de ter alguém na nossa tutela, temos que ter essa consciência, e até nós mesmos. Quando o Criador nos ensina com essa palavra, dizendo: desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de comunicar-lhe a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. A Sagrada Escritura, ela desde o começo, desde Gênesis, já nos mostra, já nos sinaliza o próprio Messias. O nome do Senhor em si não é apresentado diretamente nas Bíblias atuais, por causa das traduções que tiveram suas adulterações. Mas quando nós vemos o tetragrama Yud, He, Vav, He, identificamos que nessa própria estrutura do nome do Senhor, ela indica: contemplem a mão, contemplem o prego. Ou seja, ela se repete: contemplem a mão, contemplem o prego. Ela já nos mostra, já nos sinaliza a vinda do próprio Messias, que ele é o que nos salva. Através dele, através da sua missão, é que nos vai nos salvar. A missão de Jesus Cristo não para apenas nos 4 evangelhos, que são repetidos, vale lembrar, mas ela transborda além disso, ela vai além disso, ela vem lá do Gênesis e vai até o Apocalipse. E o que o Criador quer nos ensinar hoje, quer nos alimentar hoje? Porque assim como se você não teve a oportunidade de aprender o Evangelho quando criança, com uma didática mais fácil, ou só ia quando era para a missa de vez em quando, aos domingos, ou no culto, durante a semana, ou só na ceia, não sei como era a tua rotina, ou às vezes nem tinha essa rotina. O Criador nos ensina: começa a levar esse Evangelho aos teus filhos, para que a criação, a salvação venha e se instale na mente e no coração do teu filho com mais facilidade quando ele estiver na sua vida adulta. Ele tenha um mecanismo de defesa ou um mecanismo de fé que o leve à salvação, ou romper das barreiras ao qual você tivemos nossas dificuldades. Eu nasci e me criei dentro da igreja logo cedo. Mas o conhecimento veio muito depois. Porque eu não tive a abertura como tenho hoje. E como hoje eu passo para os meus filhos. De ter uma rotina espiritual, de alimentar-me e alimentá-los diariamente com a Sagrada Escritura. Hoje eu tenho uma noção melhor. E eu sei que meus filhos vão ser melhores do que eu. Eu tenho uma plena convicção. Por causa dos ensinamentos que estão sendo
plantados desde cedo. Em Provérbios nos ensina exatamente isso. Se você lê o livro de Provérbios, lá ensina que o quanto mais o que você ensina a seu filho, você evitará dores e sofrimentos na sua velhice. Porque você encaminhou os seus filhos desde cedo. Poxa, é muito chato, cara. Eu chego cansado do trabalho, não tenho condição de ler a Bíblia para meus filhos. Cara, consegue um tempo? Tempo todos nós temos. Tempo todos nós temos. O que nós temos, às vezes, sabe o que é? É a disposição e a coragem de fazer isso. Eu também tinha essa mesma mentalidade, porque às vezes nem eu entendia o que estava sendo lido. Mas não importa o que eu vou ler. Se eu estou pegando aqui a palavra e estou lendo, não importa se a criança está entendendo. O que vai importar é que a alma dela já conhece. E a alma dela está sendo alimentada. Não importa se seu corpo físico, a sua mente não está compreendendo tão pouco da criança. Mas a alma dela e a sua alma sabe o que está aqui dentro e ela vai se alimentar. E quando chegar num período, porque todos nós passamos, ou você acha que seus filhos também não vão passar por tribulação? Claro que vai. Eu também passo, assim como você passa. É normal. Não vai ser apenas o mundo encantado de Bob, vamos dizer assim, né? Não, não é. A vida, o próprio Messias, ele é muito claro quando diz, na vida tereis tribulações. Na vida passarás por algumas dificuldades. Mas eu venci isso. E vocês vão passar. E aqui o Senhor, nesse alimento espiritual, Ele nos conduz exatamente isso. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. O poder. A palavra tem o poder. Então vamos aproveitar esse poder que ela tem. E desde criança, desde a infância. Ah, mas meus filhos já são adultos, Shane. Mas então faz contigo. Faz com os teus netos, sei lá. Faz com as pessoas que estão ao teu redor. Começa com você. Comece com você. Se trate como uma criança. Se trate como uma criança, assim como o Criador do céu e da terra nos vê como crianças. E seja uma criança na frente do Senhor. Porque como o próprio Messias disse sobre as crianças, vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Se põe como uma criança, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, às vezes até com medos. Mas acima de tudo a criança tem confiança. Ela confia. Então confia no nosso Senhor. Confia na palavra deles. Confia na Sagrada Escritura. E quando vai lembrar, a Sagrada Escritura não é só o Novo Testamento. As pessoas confundem, pensam que só o Novo Testamento é a Sagrada Escritura. De Mateus até Apocalipse. Não. A Sagrada Escritura vem lá atrás. Desde do Gênesis, a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Os livros da lei, os livros proféticos, os sapienciais. Pega todos esses livros e vai lendo. Faz uma prática. Lê de todo. Eu já consegui ler a Bíblia inteira com minha família. Em um ano. Li toda a Bíblia. Porque eu me dediquei a ler ela todos os dias. 3 capítulos por dia, 3 capítulos só. Às vezes eu emendava 4, capítulo curto. Você vai assim, caramba. E é uma prática ótima. Tem situações durante o dia que as próprias crianças falam assim, olha pai, lembra disso? Está lá escrito, parece com o que está acontecendo agora. É uma prática que só tem a ganhar. Alimenta a tua alma. Não vive apenas de fast food, vamos dizer assim, de lanchinhos. Pegando coisinha, uma palavra aqui, outra ali, ou então só alimentando a tua alma uma vez por semana, no culto, ou na igreja, ou na missa. Não, alimenta todo dia. Alimenta todo dia. Para lá, em vez de assistir televisão, assistir uma bobagem de um Netflix, ou então uma novela. Vai ler isso aqui, ó. Mas eu estou vendo um seriado sobre Jesus no Netflix. Cara, esquece isso, vai ler, pega o alimento de vez. Faz isso para que aconteça exatamente isso aqui que o Criador está dizendo. Desde a infância, você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação em Cristo Jesus. Para que seus filhos tenham a salvação, para que você também tenha a salvação. As coisas desse mundo tudo fica. Tudo vai ficar. Mas a salvação, e aí?
O apocalipse acontece todo dia, o fim do mundo acontece todo dia para todo mundo. Só basta fechar os olhos, parar a respiração, acabou o mundo para ti, acabou o mundo para aquela pessoa. E a salvação? Entendeu? É isso que o Criador nos ensina para começarmos essa semana, nos alimentando e ter essa audácia, ou essa ousadia, ou essa sede, fome e sede da palavra do Senhor. Toma essa prática. Não estou dizendo que com isso tuas preocupações vão parar, mas digo uma coisa, você vai ter a sabedoria de passar por todas elas e não repetir os mesmos erros e tomar consciência de novos caminhos e novas possibilidades. Isso é uma verdade que acontece. E os problemas se tornam cada vez menores. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Agradeço aos que ficaram aqui. Compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que querem ouvir ou não. Compartilha. O que importa é que você está fazendo a sua parte, tá bom? Um abraço. Shalom. Até a próxima. Porque Deus quer, eu quero. E vamos para cima, porque a vida ela é feita para ser vivida da maneira correta e não feito zumbi, como é feito manada, num ritmo hipnótico. Mas vamos viver na sabedoria da palavra, Sagrada Escritura. Não tenha vergonha do nosso Messias. Shalom, shalom. Até a próxima.